Olá, boa tarde. Deixa eu baixar aqui. Vocês ficarem vendo todo o meu teto, não ficarem vendo o meu teto. Sejam bem-vindos. Vamos entrando. Tudo bem? Nós vamos falar hoje, continuar, na verdade, falando sobre as nossas emoções, né? Por que que o que as nossas emoções é capaz de fazer no nosso corpo? Olha que tema super interessante, né? O que as nossas emoções é capaz de reverberar no nosso corpo, positiva e negativamente. Vamos entrando, já vou chamar minha convidada especial. Tudo bem? Fala seu nome, você é do Rio? Lideração, Rio de Janeiro. Vou mandar live para algumas pessoas, tá, gente? Vamos convidar algumas pessoas para entrar aqui com a gente, para a gente bater um papo. Vou mandar aqui para algumas pessoas para entrarem com a gente. Olá, Elisa. Vamos falando, coloca para mim de onde vocês são, se você me conhece, se você conhece a Eline, que vai entrar comigo já já pra gente bater um papo. Boa tarde. Creuza, minha querida amiga, que bom que você pode ficar aqui com a gente. Oi, Paulo, tudo bem? Seja bem-vindo. A Eline, manda pra mim o convite do Rio. Tô atendendo um cliente super especial aí do Rio. Amo o Rio de Janeiro, uma delícia esse lugar. Tá frio aí hoje? Tá. Eline, manda pra mim a solicitação pra você entrar aqui comigo. Eu quero saber uma coisa de vocês. Vocês acompanham o meu trabalho? Acompanham o trabalho da Eline? Fala pra mim. Ou você tá passeando aqui pelo Instagram e entrou aqui hoje? Deixa eu ver se a Eline já me pediu aqui. Ah, tá. Legal. Eu e a Eline, vou explicar pra vocês, tá? Eu e a Eline, eu sou coach. E a Eline, ela é uma terapeuta. Oi, amiga! Olá, Tá toda no toda rosa aí, maravilhosa. mente floridíssima. Ah, eu falei pra vocês que eu ia mostrar minha orquídea. Ai, que linda, maravilhosa, adorei. Ah, olha, Eu mulher, tô que te apresentando aqui para as pessoas que já estão aqui com delícia. a gente e tô me apresentando. Então, eu sou coach, né? Eu ajudo a maioria das pessoas que eu trabalho a liderança, apesar que, ultimamente, eu ando ajudando pessoas de várias áreas, mas a principal liderança que nós precisamos desenvolver é a nossa liderança pessoal, tá? Então, acho que essa é a principal liderança que eu desenvolvo, porque quando você consegue se liderar, você vai embora e aí você consegue liderar as outras áreas da tua vida. E a Eline, Exato. ela é terapeuta, ela trabalha com várias técnicas e eu vou pedir para ela mesma falar dela. Ah, deixa eu me Fala, ajeitar amiga. aqui no melhor. Tá linda com essa orquídea. Se você vier um pouquinho mais para cá, ela vai ficar aparecendo. Então, aí, se eu vou dar um pouquinho pra cá, né? Pouquinho assim, ela vai ficar no vídeo. Tá bem legal. Tá dando pra ver? Minha Tá, orquídea que tá. abriu, gente. Ah, a Gisele tava falando que a orquídea é o arquétipo da prosperidade. Então, ó, Prosperidade. É o estamos na arquétipo da mesma vibe. prosperidade. Eu falo que existem algumas coisas que os nossos olhos precisam ver sempre. Uma flor bonita, alimentos. Eu gosto muito de manter minha fruteira sempre muito cheia, porque isso também nos dá uma coisa com prosperidade. E tem mais alguma coisa que agora eu não lembro. Vou lembrar, depois eu falo. Mas é alimento, a flor na verdade é tudo, né? Se você vai dormir numa cama e o seu lençol tá bonitinho, não tá rasgado, não tá. Sim. Tudo isso manda algo pro teu inconsciente de prosperidade. Mas a orquídea em especial, ela é um arquétipo mesmo da prosperidade. E aí um dia a gente pode falar sobre arquétipos. Eu estudo mais pra mim, não sou uma expert não, mas o pouco que eu entendo, eu gosto e eu passo para as pessoas que eu conheço. Ótimo, vou me apresentar então.
Meu nome é Eline, eu sou psicoterapeuta. Eu trabalho dentro da Nova Germânica Sistêmica. A gente faz organizações em ordem, leis, alinha sistemicamente coisas que estão meio bagunçadas na vida. Então, a área profissional, pode ser a área familiar, pode ser a área financeira, pode ser a área espiritual. Então, vamos alinhar corpo, alma e espírito, que essa é a nossa proposta. Nós somos seres tricotômicos, então nós trabalhamos, não adianta eu só também trabalhar a alma, só trabalhar o espírito, só trabalhar o corpo, ser fortona lá e não cuidar dos outros do resto, né? Exatamente. Então, dentro da nova medicina germânica, nós trabalhamos quais são o que geram os sintomas, o que geram as doenças, que são a parte emocional, a raiz emocional que gerou aquele sintoma, que gerou aquela doença, né? E que ao invés de nós fazermos o que a medicina tradicional faz, assim, que a gente respeita muito, porém a gente faz algo, porque a medicina tradicional geralmente passa um remédio, o remédio remedia. Então, nós fazemos algo para que não nasçam mais frutos, ou que nasçam frutos mais agradáveis ao paladar. Porque eu corto o fruto, né, com o remédio, por exemplo, só que se eu rego novamente aquela raiz com o mesmo sentimento, os mesmos frutos irão surgir. E não é isso que a gente quer lidar, a gente quer trabalhar de uma maneira que a gente consiga lidar melhor com as situações. Então, o papel do terapeuta é mostrar ferramentas, coisas que a gente não está vendo no dia a dia, principalmente na área emocional, que é o que a gente está falando aqui, que vão trazer soluções para a sua vida. Então, a gente faz um todo, tá? Trabalho corpo, alma e espírito, dentro de valores, né, que já são pré-estabelecidos, enfim, que ajudam a gente a manter leis que Deus já criou, como a lei da gravidade, leis que já estão criadas. Eu adoro tudo que fala. Olha só, o que eu tô lendo, que de vez em quando eu passo aqui nas minhas lives, ó. As 16 leis do sucesso. E é incrível como ele tá totalmente alinhado com tudo que você tá falando e mais algumas coisas que eu acho que vale bem a pena depois, uma outra live, a gente comentar sobre isso. Eu e a Eline, a gente decidiu fazer essas lives diárias, tá? Pra gente bater um papo sobre a gestão das nossas emoções, versus o que isso impacta no nosso corpo. Porque a verdade é que agora as coisas estão mudando. Mas na nossa época, né, assim, quem tem aí, eu acho que de 30 para lá, nós não fomos educados, orientados para cuidar de emoções, para cuidar de todas as áreas da nossa vida. Malemar, pelo menos eu vou falar de mim, era assim, vai para a escola, estuda, trabalha e encara a vida, encara os fatos, ponto. E aí a gente cresce com essa ideia de que a gente não tem que olhar para algumas áreas da nossa vida e a gente vai abandonando, às vezes até por ignorância mesmo, a ignorância de ignorar, né? Ignorância de você falar assim, não preciso olhar para isso. E aí você sofre, fica muito perdido e não se aprofunda em nada. Porque ir na terapia é coisa de louco, fazer processo de coach é coisa de gente fraca, né? E na verdade não é. Eu falo que são pessoas muito inteligentes que fazem isso. E aí, amiga, eu vou aproveitar fazer uma... por que nós resolvemos fazer esse bate-papo? Para que a gente traga para vocês de uma forma totalmente gratuita, de vocês se conhecerem e talvez provocar um pouco algumas reflexões de, quais áreas da minha vida que eu preciso trabalhar, de repente, que nem você ouve eu falando alguma coisa, que eu tenho uma pegada mais coach, mais de ação, e você fala, nossa, estou precisando disso, ou então uma pegada mais terapêutica, que a Eline traz uns conceitos que eu amo de paixão, que é o que é essa... A Cíntia está dizendo aqui que terapia é vida. Olha, gente, eu tô vendo todos vocês estão entrando aqui, a Gli, que a Glines, várias pessoas super legais, fiquem aqui com a gente, tá? Depois, se meu vocês amigo lá do Rio de Janeiro, Rodolfo, que legal. Um beijo, Rodolfo. Eu acho que eu estava falando com ele antes de você entrar. Eu quero que vocês já sintam-se cumprimentados, abraçados, porque como a gente vai entrando no assunto, se a gente ficar parando, a gente perde também a linha do raciocínio, mas eu tô aqui de olho em vocês e na Eline.
Então, a Eline tem ela traz essa da medicina germânica, o que que os nossos conflitos, né, internos, e todos nós temos, o que que isso implica no teu corpo, e eu acredito que em todas as áreas da nossa vida, né? Porque se você se torna uma pessoa muito problemática, e problemática porque a vida vai trazendo problemas, todos nós temos problemas, mas aí a forma com que você lida com aquele problema, a forma com que você ressignifica aquilo, a resposta que você dá para aquele problema é o que vai construir a tua história, entendeu? Então, é essa a ideia. A ideia, no modo geral, do nosso bate-papo é isso. Tá? Então, e aí eu quero te falar uma coisa, Eline. Hoje, por exemplo, uma colega minha, ela fez um comentário comigo. Ela fez um comentário no. Ela é uma influenciadora e ela fez um comentário. Ela tá com um corpo super bonito. E as pessoas perguntam, ela tá fazendo um trabalho bem legal, ela é mãe e tal. E aí falaram assim pra ela, pô, como é que foi que você conseguiu recuperar esse corpo? Ela falou assim, olha, depois que eu tratei uma depressão que eu tive pós-parto, é que eu consegui me dedicar a essa parte que era o meu corpo. Aí fluiu muito rápido. E aí ela me mandou um recado dizendo que ela recebeu uma crítica muito forte, dizendo assim, não, você tem que tratar tudo de uma vez. E aí ela ficou um pouco impactada com isso, entendeu? Tipo assim, será? E aí eu não consegui conversar com ela ainda direito sobre isso, mas eu até ia falar isso, achei importante trazer isso, porque assim, uma pessoa quando ela tá bem deprimida, às vezes a última coisa que ela consegue é esse movimento do corpo. Algumas, isso é uma válvula de escape, outras não. Não é isso, amiga? Sim. Na verdade, a pessoa a maioria, eu tenho uma paciente que diz Uhum. que ao invés de, na época que tá triste, que tá ansiosa, que tá em depressão, ao invés de comer, não come. Às vezes ela chegou a me Certo. dizer que ela fez 15 dias sem comer direito. Nossa. Porque a maioria, todas as outras 99 pessoas, comem. E aí elas não, Uhum. na época da ansiedade, da depressão, enfim, ao contrário, elas acabam engordando por não conseguir tratar uma coisa e acaba descontando na comida. Então é isso Aham. mesmo. Eu Aham. preciso tratar coisas que estão presas aqui dentro para eu colocar para fora para eu conseguir. É que nem a história do corpo, alma e espírito que eu sempre falo, né? Aham. Então tá. Eu estou tratando o meu espírito, a minha comunhão com Deus, quem eu sou, o meu relacionamento com Deus, Criador, aquele que me criou, aquele que me ama. Eu trato o meu espiritual, depois eu trato a minha alma. Então eu trato as minhas emoções, os meus traumas, os meus relacionamentos, né? A minha mente, tudo aquilo que tá dentro de mim, no meu inconsciente, desde que eu nasci, não, desde a barriga da minha mãe, desde o momento intrauterino. Eu sempre conto isso, né? E Uhum. aí eu trato o meu físico. Geralmente é assim. Então o que adianta eu ficar na academia, que nem. Geralmente a Uhum. pessoa não consegue, porque ela chega em casa e ela tá angustiada, a alma dela não está em equilíbrio, ela desconta na comida. Então não Sim. adianta, Então né? acaba entrando num desequilíbrio, né? E eu acredito que se as suas emoções não estão legais, dificilmente você consegue segurar a onda para fazer algumas coisas que exigem mais de você. E a academia, para algumas pessoas, ela é algo que exige mais, né? Ela exige uma certa um ânimo extra, porque você ou tem que acordar mais cedo, ou você tem que sair do seu trabalho e se dedicar à academia, né? Então, assim, para algumas pessoas exige um esforço extra. Agora, se a pessoa Sim. não tá bem, se a pessoa já tá com a emoção dela abalada, ela tá em uma depressão, ou ela está num momento fragilizado da vida dela, que é, por exemplo, um pós-parto, entendeu? Ou ela está num momento financeiramente ruim, né? Um momento de dificuldade financeira. Ela fica oscilando. E aí que é a hora. Nossa, tá um barulhão aqui no meu apartamento, e é raro isso, hein? E aí que é a hora que você mais precisa de ajuda e muitas vezes você fica paralisado, você não consegue pedir ajuda, porque você cria uma. A verdade é que você perde um pouco o controle de quem você é, né? Das suas emoções. E aí muita gente fica se escondendo.
mexer aqui. Muitas pessoas ficam se escondendo, e esse se esconder, na verdade, é se esconder para buscar ajuda, se esconder de demonstrar que está sentindo aquilo, e aí ao invés dela se ajudar e sair daquilo, ela a coisa vai ficando mais profundo. Muito. O que acontece? Quanto mais eu prolongo um conflito, mais sintomas eu tenho. Então, quanto mais rápido eu resolvo algo que está me incomodando, menos o meu corpo precisa me dizer que tem alguma coisa errada. O nosso corpo, ele só está tentando se comunicar com a gente. Então, quando eu tenho um sintoma, então, que nem eu falei ontem, né? Uma dor de estômago, os nossos órgãos têm duplo sentido, biológico e fisiológico. Então, meu estômago serve para digerir tanto alimento quanto situações. Estou tendo uma dor de estômago? Peraí, eu acabei de comer? Não, então é o quê? Eu fiquei nervosa? Fiquei. O que meu estômago está dizendo? Qual é toda a situação da minha vida que está acontecendo, que está mandando aquele suco, gás, aquele ácido todo no meu estômago, que está fazendo o meu organismo se acidificar. Então, eu preciso que o meu organismo esteja alcalino. E eu preciso entender o que meu corpo está me dizendo naquele momento, né? Então, eu estou prolongando aquela situação. E aí eu não trato aquela situação. É o que você falou. Se eu não trato isso rápido, eu vou ter mais sintomas, porque o meu corpo vai continuar me mandando mensagem e vai continuar mandando informações e eu não vou ouvir. Alguém disse aqui que tá mudo, ó. Sirlene. Tem mais alguém que tá mudo? Para alguém tá mudo, ó. Você consegue aumenta o volume e aperta lá naquela florzinha de configurações, vai na sua configuração e muda lá. Ou sai e entra de novo. Ó, o Paulo está perguntando, Eline, eu acho que cada temperamento tem um jeito de sair da crise, como é a depressão, concordam? Ele está falando dos temperamentos, né? Que a gente fez uma live sobre os temperamentos. Os temperamentos, eles influenciam muito da maneira que você reage com as situações. Então, é sua essência. Lógico que conta o seu caráter e seu histórico de vida e tudo aquilo que você tem como criação, enfim, né? Só seu que realmente... o meio que você vive, eu creio que conta muito. A cultura e tudo mais. O que acontece é assim, uma pessoa fleumática, vou dar um resuminho de novo então, para quem não viu. Uma pessoa fleumática é uma pessoa calma. Então, como que ela vai reagir diante dessa situação? Calma. Ela vai olhar e vai falar, é pra eu ficar em casa, ótimo, porque eu ia amar ficar em casa. A pessoa fleumática já fica em casa de natureza. Para ela é tranquilo ela ficar sozinha, ela viajar sozinha, ela estudar sozinha, ela ler o livro dela sozinha, ela assistir um filme sozinha. Isso é tranquilo para um fleumático. Ele fica bem sozinho. Então, essa coisa de ver gente, o fleumático ele não vai ter esse problema. Lógico que ele vai sentir saudade das pessoas que ele mais quer perto, que ele mais ama, né? Mas se ele fica sozinho, ele fica tranquilo. Já um sanguíneo, ele vai ficar desesperado em casa, porque ele quer ver gente. Ele precisa, é necessidade, é a essência dele. Então, quer dizer, a situação que tem, além do isolamento, enfim, qualquer situação, um fleumático ele vai agir de uma maneira mais calma, o sanguíneo vai agir de uma maneira mais explosiva. O colérico vai agir de uma maneira mais prática e o melancólico vai agir de uma maneira mais precisa, mais lógica e mais assertiva. Porque ele é aquele que faz o cálculo de fazer tudo certinho. Então é assim que o temperamento reage, independente de qualquer coisa. Por quê? Porque é a essência dele. Algumas pessoas vão reagir diferente? Vão, porque ela já tem ferramentas e ela já tem o temperamento transformado, ou seja, transformado entre aspas, né? A essência dela continua, mas ela tem ferramentas para ela lidar com aquela situação de maneira diferente. Porém, em situações de risco, em situações de urgência, de emergência, os temperamentos eles vão prevalecer o que é a essência deles. Então, a pessoa calma, ela vai reagir de uma maneira calma, uma pessoa agitada, ela vai agir de uma maneira agitada. Então, os fleumáticos estão sofrendo menos nessa quarentena e os sanguíneos sofrendo mais de querer sair e abraçar as pessoas, né? A Cris Ley, ela escreveu assim, ó, que ressignificar está sendo a palavra da vida dela pós-terapia. Então, ela, não sei se ela está fazendo, ela já está saindo da terapia. E teve a Cintia, acho que ela comentou alguma coisa aqui, que terapia é vida, alguma coisa assim. Eu vou ser sincera, durante um tempo, eu não gostava de terapia. Acho que quase todo mundo, né? Porque você passa realmente por alguns terapeutas que você não se identifica, né?
E aí você tem ó, melhor coisa do mundo é fazer terapia. Foi isso mesmo, ela comentou, melhor coisa do mundo é fazer terapia. E outro dia aconteceu uma coisa muito engraçada, inclusive comigo, uma pessoa falou assim pra mim, nossa, não sei quem falou. Obrigada, Paula. Ele falou que a sua explicação Obrigada, foi ótima, Paula. Eline. Obrigada. A pessoa falou assim pra mim, nossa, uma pessoa comentou não sei o quê, fez um comentarinho lá e falou assim, ai, fulano tá até fazendo terapia. Eu falei, nossa, que pessoa inteligente. Porque assim, até fazendo terapia, Super como se último aquilo recurso, fosse a né? última coisa da vida dela. E, nossa, gente, e processo de coaching, então? Que as pessoas só faltam pedir para que eu esconda ela dentro de uma caixinha quando ela entra num processo comigo. Ai, olha, eu não quero que ninguém saiba, porque não sei o quê. E aí eu pego e falo assim, você está investindo em conhecimento, você está investindo em você, você está melhorando a tua performance. E eu falo assim, e os seus, como é que fala? E seus resultados, você vai querer esconder também? Porque a pessoa só tem bom resultado. Por que ela quer esconder? Isso, gente, já é uma coisa que a gente deve pensar muito. Por que a gente quer esconder a gente vive querendo esconder as coisas se você está indo buscar um desenvolvimento pessoal. A gente tem tantas travas a respeito disso. Hoje aconteceu uma coisa muito interessante comigo. Eu fui comprar um negócio e aí a pessoa que estava me vendendo me ofereceu uma coisa a mais. Aí eu peguei e falei para ele, ó, eu vou comprar porque você foi bom vendedor. E eu também sou assim. Aí ele pegou e falou, você é vendedora? Eu falei, sou. Ele falou, o que você vende? Eu falei, bom, eu vendia cosméticos. Eu falei, agora eu vendo serviço. Aí ele falou, que tipo de serviço? Aí sabe quando você não quer falar? Porque você tá Aí com você já vendeu um pressa? processo de coach pra ele. Não, menina, o cartão do moço. Aí ele falou, que tipo de serviço? Eu falei assim, eu sou treinadora. Aí eu falei assim, eu sou coach. Ele, eu tenho muita vontade de fazer isso, eu sigo o fulano, o cara sabe, olha só, o cara sabia o nome de todo mundo. Ele falou, mas eu tenho muita resistência de fazer essas coisas online, eu tenho medo de cair no golpe. Aí eu falei pra ele, bom, primeira coisa, o mundo vai ser online daqui pra frente, já para com isso agora. Falei, segunda coisa, eu falei, é pra você, é um investimento. Barato não é, depende pra cada um. Pra mim, eu falo, gente, as coisas têm tanto valor, gente, é diferente de preço. Valor é diferente de preço. As pessoas ficam, é caro. Caro depende pra quê? E se você alcançar um objetivo maravilhoso, um emprego, e se você for promovido, será que foi caro? Não é, Exatamente. amiga? E se você entra numa terapia e salva teu relacionamento, salva teu relacionamento com os teus filhos, é caro? Não é caro, gente. Tem valor. Cris, seja Muito bem-vinda, valor. minha linda. A Cris é minha Nutri, viu? Ela vai fazer live comigo, Cris, porque eu quero falar para as pessoas que é um outro ponto muito importante também, que é a alimentação, né, amiga? Muito, muito importante. Alimentação. Às vezes a gente vive triste porque come mal. Verdade. A alimentação Não é? influencia muito. Aham. Muito mesmo. Beijo, Cris. Você estava Então, falando sobre, pode falar, Eline. você tava falando sobre ressignificar. Primeiro você falou sobre que o rapaz seguia um monte de gente. Então, para aproveitar esse gancho, já clica ali em cima na tela que está escrito Gisele e Eline. Clica lá e já segue a Isso. gente. Porque É eu tô verdade. Quem trazendo. não é nossos seguidores, sigam a gente. E se fizer sentido para você, convida algumas pessoas para nossa live agora. É só você clicar nesse aviãozinho que tem aí do lado, que ele é assim, ó. E aí você manda para seus amigos. Se É um todo mundo aviãozinho de fizer, papel. se todo mundo mandar para um e essa pessoa entrar, a gente dobra a quantidade de pessoas aqui. Então, Eline, assim, quero, Eline, só para você, assim, para a gente fechar essa história aí das nossas emoções, né? Que eu gosto muito quando você fala o quanto assim, a Eline usa um nome que eu acho bem interessante, né? Resolver um conflito. Resolver um conflito, eu acho o máximo, porque eu usava outros nomes, agora eu já uso conflito também. Legal, Cris, gratidão, gratidão, Gline. Conflitos todos nós temos, né, Eline? Conflito Sim, até o último dia nós teremos, né? Agora, como é sim. que a gente pode fazer, de repente,
para algo que. Porque, assim, primeiro que acho que a gente cria uma coisa muito grande, né? Assim, às vezes é um conflito, você olha uma situação e você fala assim, "Ah, meu Deus, é um grande problema." Aí você vai e conversa com a Eline, por exemplo, que é terapeuta, e aí ela pega e mostra para você ali três, quatro situações dentro daquilo que você está vivendo, aí você fala assim, nossa, tipo, é isso? Eu posso fazer isso? Exatamente. Dá um exemplo disso, Eline. Tudo que a gente foca muito, que a gente acaba tendo medo, aquilo cresce igual um monstro, não é verdade? E vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Que nem eu falei ontem, né? Eu vou falar sobre o gato, o exemplo, tá? Mas só para eu não perder o gancho. O que eu tava falando ontem, o que, que é o papel do terapeuta? A moça falou assim até, tem que ressignificar. Exatamente, ressignificar. Porque às vezes aquilo na tua cabeça tá um arquivo lá. Você gravou que, sei lá, né, todo homem não presta, né? E aquilo tá gravado como se fosse um arquivo no Word lá. Salvar como você grava, todo homem não presta. E você vai achar mesmo que aquilo tá gravado. Como que a gente faz para ressignificar? A gente abre a caixinha de arquivo lá, escreve de novo. Não é verdade, todo homem não presta. Você pode achar um homem muito bom para você. E salvar como? Se você nunca mexer naquele arquivo, ele sempre vai ficar te mandando essa informação no seu cérebro, né? Todo homem não presta, todo homem não Aham. presta. E aí você não vai mexer. E aí você não vai estar disponível nunca. Ai, ninguém chega em mim. Não é isso que ninguém chega em você. Você não está disponível. Quando eu não estou disponível, eu demonstro isso na minha alma. Os homens sentem, sabia? As pessoas sentem quando você não está disponível. Então, Legal. eu preciso ter essa postura. Estou disponível, sim. Mas se nenhum homem presta, como é que eu vou estar disponível? Vou estar indisponível. E aí nenhum homem chega. E eu não entendo. E presta atenção, gente, é inconsciente isso, tá? Ó, a Glynis escreveu assim, ó, eu sou assim, dê algumas dicas. Assim como, Glynis, seja mais específica. A Cris tá falando, ó, tudo que você foca, amplia. Agora, excelente observação. Agora, sabe uma coisa que é muito legal, gente? Tudo que você foca, amplia, mas não são só os problemas. Se você foca em coisas boas, em qualidades, também amplia. Então, por exemplo, eu gosto muito de falar das minhas filhas, porque eu falo que as minhas filhas é um ensinamento. Deus me deu as duas para me ensinar coisa pra caramba. Então, eu falo para elas assim, ó, à noite, quando a gente vai dormir, eu falo assim, meninas, três coisas para você agradecer no dia de hoje. Não precisa ser algo extraordinário. Qualquer coisa. Aí elas começam a buscar no arquivo do dia delas. No dia seguinte, elas já vivem o dia dela procurando aquelas três coisas que à noite elas vão ter que me falar. As três coisas para elas Legal. agradecerem, entendeu? Ficou no Então elas já rumo, né? passam o dia pensando assim, eu já sei o que eu vou falar hoje. Ah, né? Olha, observando as coisas boas. Então tudo Que que você gracinha. foca, amplia na tua vida. Então se você foca nos problemas, aqueles problemas, ele vai ter uma dimensão muito maior. Ó, eu faço os problemas serem grandes, sendo que não são tão grandes assim. Ela tá pedindo uma sugestão. Eu posso falar eu primeiro, já que eu estou Pode. embalada? Eu sempre falo o seguinte para os meus clientes, e eu faço isso com os meus clientes, tá? A pergunta, gente, ela é extremamente poderosa, tá? Questione o teu problema, questione aquele monstro. Veja se ele é tão monstro assim. Então, me dá um exemplo, Gisele. Então, vamos lá. Vamos dizer que você está, sei lá, faltou o dinheiro, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. Faltou o dinheiro, que acho que é uma coisa bem tensa, tá? É bem tenso isso. A pergunta que você pode se fazer é a seguinte: o que de pior pode me acontecer? Porque o maior medo do ser humano é morrer, né, amiga? Um dos maiores medos que nós temos é de morte. Então, na verdade, quando falta o dinheiro, de alguma forma, tá te dando um sinal de alerta que você pode morrer de fome. Eu acho que, no fundo, é isso, né? Então, aí você questiona Instintivamente é. aquilo. Sem você ter essa noção toda, mas é mais ou menos isso. Então você questiona, tá? O que de pior pode acontecer? E hoje, porque às vezes não é que você não tem o dinheiro no final do mês, é que você não tem o dinheiro hoje. E você já está pensando no que vai acontecer no próximo mês. Aí você enlouquece, porque você não está no hoje. Ou você tá. Por isso que Exatamente. fala, né?
Eline, que como é que é? Se você tem muito presente, se você está muito lá no presente, você é uma pessoa ansiosa. Ou se você é uma pessoa ansiosa, você está vivendo muito no presente. Se você é No uma futuro. pessoa no futuro, isso, no futuro. E se você é uma pessoa muito triste, deprimida, é porque você está vivendo muito no passado, né? E no presente não tem ninguém. Cadê o No- presente? Exatamente. Não tem É ninguém onde você cuidando tem do que estar. presente, que é onde você precisa estar. Você precisa estar na atenção plena. Então, às vezes, muitas vezes, não te falta o dinheiro hoje. O dinheiro vai faltar no final do mês, mas você já está sofrendo hoje. E ao invés de você pensar o que é que eu posso fazer hoje para ter dinheiro, você só fica assim, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Não, aí aquilo vai aumentando, aquilo vira um mantra na tua mente. Exatamente. Faz E você sentido? vai atrair cada vez menos Aí o que, dinheiro que vai mesmo. acontecer? Chegou Você daqui a não conta, aí vai ter chega o outra conta, aí dinheiro. chega uma multa, aí chega um. E vai Aí chegando. não vai Tá? ter dinheiro, gente. Por quê? Tem que Porque você está focar na vivendo lá no solução e não no futuro. problema. Exato. Show! Focar na solução e não no problema. Então, Essa é a eu foco minha naquilo que eu quero, não naquilo que contribuição. eu não quero. Essa Oi? é a minha contribuição para a pergunta da Glynis. Agora eu gostaria que você falasse a sua, amiga. Não, eu ia falar, você me falou como que um trauma se torna algo grande em um momento da pessoa, e depois aquele trauma continua sendo grande, sendo que ele não é tão grande assim. Lembra que você falou tudo que a gente Sim. foca cresce? Eu tratei uma vez uma moça que ela tinha muito medo de gato, Uhum. muito medo. Eu falei isso ontem Uhum. não, né? Eu falei, Não, acho que eu não falei para uma lembro. paciente essa história. Falei para uma paciente ontem essa história, não foi na live. E aí, o que acontece? A moça tinha muito medo de gato, muito medo de gato. E tinha uns 30 e poucos anos. E ela não ficava nem em ambiente que tinha gato. Então, por exemplo, digamos que a sala era uma casa, o gato estava lá no quarto preso, ela não ficava nem na sala. De tanto medo que ela tinha. E eu falei, o que aconteceu para que você tivesse tanto medo de gato assim? E ela me disse o seguinte: quando eu era pequenininha, eu nunca tinha tido contato com gato na vida, porque minha família não tem contato com gato, só com cachorro. Eu fui dormir na casa da uma amiguinha, tipo festinha do pijama, sabe? Aham. Era tipo uns 5 aninhos, 6 aninhos, não sei. E ela, o gatinho, a menina foi criada no berço com o gato, a família inteira tinha gato, ela estava acostumada, a amiguinha. E o gatinho pulou na cama, que ela estava dormindo junto com a amiguinha. E alguém abriu a fresta do corredor e iluminou dentro do quarto. E o gato estava Nossa. lá, ela tinha um gato lá. Saiu um raio do olho do gato, que você sabe quando ilumina o olho do gato? Ela viu um monstro. Meu Deus Compreende? do céu. Meu Ela viu, Deus. imagina, 5 aninhos, um bicho peludo, gordo, saindo raio dos olhos. Ela enxergou literalmente um monstro. Um Aquela monstro. imagem, ela tinha 5 para 6 anos. Eu acho que ela tem 37 anos hoje em dia. Aquela imagem ficou a vida inteira praticamente para ela. Só que naquela época, realmente, um gato era um monstro. Sim. Agora, o gato é um rato, né? Um nada. Aham. É pequenininho, mas ainda continua. Por quê? Porque ela focou naquilo a vida inteira. Então, na nossa memória, ainda mais quando a gente envolve todos os nossos sentidos, tato, olfato, paladar, visão, audição, todos os nossos sentidos envolvidos naquele momento, aquele momento traumatiza. E ele Sim. faz com que a gente mande aquele trauma para a memória de longo prazo, que é o nosso Exato. inconsciente. E aquilo fica mandando aquela mensagem o resto da vida pra gente, se a gente não ressignificar, que é o que a Sim. moça falou aí, que a terapia ajuda a fazer. O que nós fizemos? Nós voltamos aos 5, 6 anos, aquela festinha. Então, eu fiz um trabalho de PNL, de Programação Neurolinguística com ela, para que ela pudesse voltar àquele momento e enxergar que agora que ela é adulta, o gatinho é muito pequenininho. Naquela época ele era grande, ele era um monstro, Sim. mas agora... Se a gente faz isso com os nossos... E aí foi muito legal, porque ela conseguiu ressignificar o tamanho do gato. Uhum. A gente faz um trabalho muito legal de ressignificação. E aí a gente mudou, né, a chavinha, essa emoção que ela ligava ao gato monstro, ao gato que ela focava em medo a vida inteira. Aí eu liguei a algo diferente para que ela pudesse diminuir esse medo, certo? Aham. E o que acontece no nosso dia a dia? Tudo que a gente foca e tem medo, ele vai crescer. Então, você tem Sim. medo de barata? O bichinho é desse tamanho, o bichinho corre de você. Eu Eu não faço eu isso. enxergo uma barata no escuro, porque eu vejo ela. Porque eu Eu tenho não. pavor, não gosto dela. A barata passa lá de mim, eu falo, vai pra lá, vai, filhinha. E varro. Aí eu falo, ó, o Van Damme vai te pegar, meu gato. Meu gato ama pegar barata e me levar de presente.
Ó, sai daqui, senão o Vandame vai te pegar. Desse jeito, eu converso com as baratas. Aliás, eu converso com todos os bichos. O que é vivo, eu converso. Eu não tenho Até medo minha de nenhum plantinha. bicho, mas da barata eu não gosto. E eu sei A por quê maioria tem. também. Ah, uma É, vez eu tratei uma moça com barata. Foi muito legal, porque na sala que eu estava, no consultório que eu estava, foi incrível. Apareceu uma barata. Quando eu tinha acabado de tratar ela, acho que foi Deus para terminar de curar mesmo, né? e ela Porque tava lá, a gente tinha acabado de fazer o tratamento de PNL. você vê que atrai, Incrível, amiga. Atrai. Gente, incrível, eu tô falando pra incrível. vocês que atrai. O medo E atrai. Por ela isso que falou, eu eu falei, falo, olha, coincidentemente tem uma barata aqui. Aí ela olhou, aí eu falei assim, vamos tentar. Eu não tô te oferecendo como se, por exemplo, você tem medo de uma arma, não é pra você pôr a arma na cabeça. É isso, sim, é você ter menos medo, é aos poucos seu corpo ir desenvolvendo claro. uma mensagem pro teu cérebro. E ela chegou perto da barata e falou, eu nunca cheguei tão perto de uma barata na minha vida, naquele dia. Então foi muito interessante. Então, assim, voltando para os dias de hoje, naquilo que eu foco, então vai crescer igual o Sim, gato virou um monstro, igual a virou barata virou um monstro. monstro. Por quê? Porque eu tô focando naquele medo. Então, se eu olho para aquilo e entendo, peraí, será que essa situação que nem você falou, vamos fazer perguntas? O que de pior pode É, acontecer? Hoje eu questione-se. fiz uma pergunta hoje para uma moça exatamente assim. O que de pior pode acontecer se você não fizer tal coisa? Aí ela, verdade, né? Tipo, É. o que eu tô fazendo? De me cobrando. Eu vou comentar uma situação bem interessante também, só vou ler um comentário aqui, tá? Ó, a Thaís, ela escreveu assim, ó, o problema é que as pessoas sofrem por antecedência. É difícil, porém temos que ter pensamentos positivos. Pensamento positivo, sim, mas é muito importante, eu sou muito a favor de você ressignificar, como a Eline falou, é muito legal. E quando é algo mais profundo, se é uma característica sua, tudo você vê pessimismo, tudo você achar que o problema é muito grande, precisa ser trabalhado isso em você. Tá? E aí não vai ser de um dia para o outro. Realmente a gente precisa de uma ajuda profissional. Eu vou me dar como exemplo já para vocês, tá bom? Vou abrir minha vulnerabilidade aqui. O que fazer quando se tem bloqueio mental em ver uma pessoa que já fez coisas ruins? Se torna boa para nós. Ruins? Coisas ruins, aí não sei se a pessoa se tornou boa. Tá, tudo bem, vamos pensar aqui, ó. O que fazer quando se tem um bloqueio? Ó, gente, não tem jeito. Na minha opinião, é a ressignificação. Porque esses dias atrás eu tive uma conversa com uma pessoa que me falou o seguinte: ah, mas a pessoa me magoou muito, a pessoa me enganou, a pessoa não sei o quê. Ok, é verdade. Nada disso é mentira. Mas essa pessoa só fez mal ou ela tem alguma coisa de boa? E existe uma coisa que pode ser até uma visão meio romantizada, mas para mim faz muito sentido. Mas assim, por pior que seja aquilo que a pessoa fez, existe uma intenção positiva naquilo, tá? Sempre tem. Nem que seja para que ela, por exemplo, uma pessoa te traiu. Talvez a pessoa, talvez não, muitas vezes a pessoa não te traiu porque você não é boa o suficiente, mas porque Pra te ela esfriar, tem uma lógico. necessidade. Uhum, Muitas vezes exatamente. até ela tem problema de autoestima, por incrível que pareça. Às vezes a pessoa tem problema de autoestima e ela tem uma necessidade de ser aceita por mais pessoas, então ela vai buscar essa aceitação em outras pessoas e você é a pessoa que tá ali. Então, assim, não é você. Então, por isso que ambos precisam ser tratados, quem traiu e quem é traído. Porque ambos se Sim. machucam, ambos acabam enfim, acabam acontecendo coisas, porque tudo na vida também tem consequência, né? Aí depois, ó, a nossa mente é muito poderosa, verdade? E nós usamos ela muito, muito mesmo. E acabamos esquecendo que ela também cansa, que ela também precisa descansar. E somente nós temos o poder de deixá-las descansar. Exatamente, muito bom. Fazer uma faxina, né, na nossa mente. O Augusto Cury, ele às vezes fala assim, a gente toma banho todos os dias, beleza. E a nossa mente? Quando é que você faz uma faxina na tua mente?
né? Quando é que você Exatamente. para entender você? Ontem eu estava atendendo um cliente, ele falou assim para mim: "Ai, mas será que eu devo fazer isso? Será que eu devo fazer aquilo?" Eu falei: "Calma, acolha essa sua dificuldade. Você não precisa sair fazendo tudo de uma vez, entendeu? Quando a gente faz uma ferramenta no coach chamada Roda da Vida, às vezes a pessoa fala assim, ah, eu vou treinar agora 5 vezes na semana, vou visitar minha mãe 5 vezes na semana. A pessoa não visitava nenhuma, agora vai 5. Eu falo, não, para, porque você está se sabotando, você não vai fazer tudo isso. Vamos Uhum. fazendo uma coisa de cada vez? Eu sempre conto a história da melancia. Ótimo, É, fala, que eu não a conheço. melancia, a gente não consegue comer de uma vez, né? Tenta enfiar a melancia de uma vez. Não, então assim, tá passando por um processo, nós vamos aos poucos, um degrau por dia, né? Então, se eu pego a melancia, parto e como um pedacinho enfim, de tempos em tempos, eu consigo comer a melancia toda, mas não consigo comer a melancia toda de uma vez. Sim, Então, é aos poucos, por isso que é tão importante o processo terapêutico, né? Porque você vai aos pouquinhos comendo, quando você vai ver, você vai mudando. A sua postura interna, de repente, dá um clique, é incrível. Eu já estava atendendo uma moça, ela falou assim, gente, caiu uma ficha, mudou uma chavinha. E eu não conversava com a minha mãe, e foram duas pessoas, assim, na mesma semana me deram esse mesmo feedback. Eu não falava com a minha mãe agora, e me mandava foto, vídeo brincando com a mãe, assim, na mesma virou uma chave. Algumas pessoas demoram um pouco mais. Então, assim, aos pouquinhos. Tem a história também da moça que ela tinha muito medo de andar de elevador. E aí, o que, que a gente aconselhou? Que ao invés dela pegasse o elevador com o tratamento e fosse até o oitavo andar, não. Primeiro ela foi, subiu até o primeiro andar de elevador e foi até o oitavo de escada. No dia seguinte, subiu até o segundo andar e foi até. Entende? Até ela conseguir sim, o oitavo andar. Então, aos poucos, gente, não é uma coisa drástica, não. Por isso que é sim. tão legal você colocar para fora quais são os teus medos, as tuas dores, quais são as áreas da sua vida que você gostaria de trabalhar e não ficar segurando isso e empurrando isso com a barriga. Porque tem uma hora, de verdade, tem uma hora que explode, enfim. Então é importante você ter alguém, principalmente um profissional que está lá neutro e não vai te julgar. Ele vai te pegar na mão, te mostrar as ferramentas para que vocês estejam ao lado. Ele não vai te pegar no colo, ele não vai te levar igual sua mãe, só a sua mãe pode dar o amor que você precisa, né? Não é o profissional, sua mãe, seu pai, Deus. Então, estamos ali só ao seu lado, te auxiliando de mão dada, te mostrando o caminho. Você quer esse caminho? Se você não quiser, eu olho e respeito. De verdade. Você fala assim, não, eu não quero esse caminho. Eu não quero voltar a falar com a minha mãe, eu não quero voltar a falar com meu pai, eu não quero perdoar meu marido, eu vou falar pra você, olha, eu te respeito, eu te mostrei algo e tô te mostrando esse caminho. Se você continuar na mesma postura, ótimo, não é? Exatamente. Sabe uma É algo que a coisa pessoa decide. Sabe, eu não peguei água. Sabe uma coisa muito interessante que não peguei, amiga. Eu lembrei hoje. Sabe uma coisa super interessante e que a maioria das pessoas não são atentas é a questão da autoestima. Por quê? Porque às vezes a pessoa acha que a pessoa que tem autoestima, ela só é aquela pessoa que não passa batom, ela só é aquela pessoa que não arruma o cabelo, ela só é aquela pessoa. Gente, a autoestima é muito mais profundo do que isso. É muito, às vezes pelo contrário, às vezes aquela pessoa que vive fazendo um monte de coisa por fora é a pessoa que mais tem problema de autoestima. Então, essa coisa, por exemplo, o pensamento positivo, tal, claro, eu sempre falo o seguinte, você não vê uma pessoa deprimida que só fala coisas ruins, se dá bem na vida. Eu não vejo, tá? É claro que o positivo tem muito ajuda muito. Mas o melhor de tudo é você trabalhar as coisas de dentro para fora, porque talvez você não saiba identificar que você está com problema de autoestima. Já aconteceu comigo de eu atender pessoas que a pessoa não estava conseguindo um trabalho, não conseguia uma promoção, não conseguia alguma coisa na vida dela porque ela tinha um problema de autoestima muito profundo. Então ela não se sentia capaz, ela não se sentia merecedora. Gente, essa questão do merecimento ela é extremamente forte. Muitas vezes você não se sente merecedora do que você tem, você sente culpa por ter algumas coisas. Eu, há uns anos atrás, eu nunca vou esquecer isso. Eu vivi uma situação, trabalhei pra caramba, bati umas metas, tal, fui quitar meu apartamento e aí eu peguei um carro zero, amiga.
eu peguei o carro e comecei a chorar. Eu me sentia culpada de estar com aquele carro. Você acredita nisso? Eu me sentia Acredito. culpada porque eu falava assim, meu Deus, um monte de gente não tem e as coisas acontecem na minha vida. Olha isso, gente. Então, às vezes, a gente se sente culpada. E por se sentir culpada, sabe o que você vai fazer? Você vai se Perder. sabotar. Vai dar um Você jeito. vai dar um jeito de perder o que você conquistou. Eu já vi Uhum. pessoas do meu lado que conquistaram coisas, muitas coisas, e depois a pessoa foi perdendo, perdendo, perdendo. E aí eu falo para a Sim. pessoa, você está sabotando, acorda. E a pessoa fala assim, não, não tem nada a ver. E aí quando a pessoa perde tudo, ela se sente, ai, tô bem, tô confortável. É bem Só profundo isso. vou falar um pouquinho sobre pertencimento, então. Fala, amiga, Já que pode você perguntou falar. assim. Show de bola, pode falar. Então vamos lá. É, Eu vou. lembrando que a gente tem poucos minutos, tá? Ah, é verdade. E, Quem gente, é, vai, aperta aí em cima, Gisele, Eline, clica no perfil e segue, tá? e Quem entrou pede agora. para amanhã nós vamos estar no mesmo horário. É, tá 17 e aparecendo aqui para 17. mim, amiga, 45 minutos. Com quantos minutos acaba a live? A gente tem 15 minutos. Ah, São então tá 6 e bom. 2. A gente Tá. começou 6 e 15, 6 e 17. Então, 5 e 17. Amanhã, às 5 e 17, novamente. Então, vamos lá. 17 e Vou- 17. 17 e 17. Amei esse número. Fala Então, sobre o assim, ó. pertencimento, amiga, e qualquer coisa a gente amanhã continua nesse assunto, tá? Mas eu acho que dá tempo. O que que Tá. nós vamos. Olha como é interessante isso daí que ela estava falando. Que eu acabo perdendo por boicote. Eu jogo uma informação no meu cérebro que eu não sou digna, que eu não sou capaz. E às vezes é tão inconsciente que é porque o meu pai não tem, que é porque o meu irmão não tem, que é porque. Entende? Então, olha só, vou a essa história para você entender como isso é profundo. Imagina que um homem ele chega e fala assim: Poxa vida. Meu pai não tem as coisas, então eu vou trabalhar muito, eu vou estudar muito para que eu possa ter uma condição de vida muito boa. E ele faz isso. E ele vai, sai de casa, trabalha de noite, vai, conquista e consegue um dinheiro legal e compra um apartamento. E ele compra um carro bem bacana. Vamos supor, um carro bacana aí que não seja também. Dá uma ideia de um carro legal que não seja também estrondoso, sei lá, Sei lá, eu acho, eu gosto da X35, sei lá, não Isso, é, uma tá um meio X35. termo, Ótimo vamos ver. exemplo. Eu ia falar Creta, é mais ou menos a mesma família. Então, ó, uma X35. Ele vai lá e compra uma X35. E aí o pai dele fala: Filhão, vem cá visitar o pai, mostra seu carro novo. E aí ele pega o carro dele, liga o carro dele, e aí ele lembra que ele tem três irmãos. Um tem um carro velho, o outro tem uma bicicleta e o outro anda a pé de ônibus. E o pai dele, um carrinho velho lá, um Fusquinha, sei lá. Agora eu quero que vocês pensem e me respondam. Como é que esse homem vai chegar na casa do papai dele, que tá com o portão caindo, com uma X35? Você acha que a consciência dele vai estar leve ou vai estar pesada? A consciência dele vai estar super pesada. E ele vai olhar e vai falar assim: não, como eu pertenço a essa família, eu me sinto. Então eu preciso dar um jeito para perder Só este carro. stop. É inconsciente, gente. Isso que a Inconsciente. Eline está Totalmente dizendo, não inconsciente. é que você vai pensar tudo isso. É algo inconsciente. Quando você chega lá com o seu carro, você fala assim: será que eu devia ter vindo com esse carro? Será que eu devia ter deixado o carro lá na esquina e ter vindo a pé? Total, vai ser super É pesado, inconsciente, super. tá? Não é consciente. Você vai falar assim: imagina, eu iria todo orgulhoso. Inconsciente. De jeito nenhum. Continua, amiga. Aliás, você não ia nem ter coragem de falar pro teu pai que você comprou um carro desse. Você ia ficar enrolando um tempão. Você ia falar: não, esse carro é emprestado. Você ia inventar alguma coisa. Ou Porque então imagina, é você muito ia ficar dando pesado. desculpa. Ah, mas eu comprei em 60 vezes. Total, é. Eu vou falar assim: nossa, você tá boy agora, hein? Nem lembra dos pobres, família pobre, isso aqui. Porque ainda seus irmãos vão te reforçar isso. Que você tá ali super pesado. E você fala: não, eu comprei em tantas parcelas. Isso aí, logo, logo eu vendo e Ai, compro um é. outro. Logo, logo e acaba perdendo mesmo. Você vai falar assim: nossa, realmente, acho que não é melhor eu ir mais lá com esse carro. Ou você não vai mais na casa do teu pai. Tipo, você muda de cidade. Você precisa se sentir, vai se sentir tão pesado que vai ser difícil você ir convivendo lá na casa do seu pai todos os dias com aquele carrão. Ou você vai parar de ir na casa do seu pai para ficar de consciência pesada, ou você vai dar um jeito de perder.
E aí Para você pertencer a essa família. ou o perder, gente, sabe quando você tem um monte de coisa para fazer, por exemplo, você sabe que se você fizer tal coisa na tua vida, você vai ganhar muito dinheiro. Aí sabe o que você faz? Você não faz. Você Não fica faz. enrolando. Ou você sabe que se Procrastina. aí você fala, pô, se eu fizer tal curso, eu vou ser promovida. Aí eu não faço curso. Se eu Não, fizer você não tal termina. Às vezes é coisa, a prova final, você não termina. você não Eu termina. atendi Você vai se um rapaz uma vez, estava boicotando. no quinto ano de arquitetura. Ele não conseguiu entregar o projeto. Ele tinha um projeto pronto. Ele perdeu, ele já jubilou a faculdade. Ele perdeu 5 anos só para não entregar o projeto. Ou seja, eu preciso pertencer de alguma forma. Então, quer dizer, Eu preciso pertencer, eu preciso pertencer à minha família, aos meus amigos. Por e isso que é quando você muito muda? importante você escolher. Eu falo assim, gente, amigo, não, você não é obrigado, você pode escolher. Faz Sim, sentido, e assim, amiga? sim, com certeza. Você escolhe os. É, porque aí no caso você ficaria de consciência leve, mas eu vou dar uma chave mais profunda ainda. Como é que eu resolvo essa história? E aí? Eu resolvo essa história ficando de consciência pesada. Olha que forte. Se eu fico de consciência leve, eu perco, porque minha família não tem. Então, digamos, eu tenho uma X35, chego na casa do meu pai não tem, eu vou dar um jeito de perder para poder eu pertencer a ele, certo? Então, Certo. como eu resolvo essa história? Eu preciso dar porque o tadinho do papaizinho não tem condição. Não, isso não é honra. Honra é eu olhar a grandeza do meu pai, independente do que ele tenha, financeiramente falando. Porque a grandeza dele está dentro dele. Ele só me deu a vida, só isso. Se não fosse ele, eu não teria conquistado esse carrão. Aliás, é por gratidão a ele que você tem esse carrão. Você entende que é o contrário? Então eu fico de consciência pesada e tomo consciência de que aquilo, sim, eu consigo ter o controle do meu inconsciente, que vai ficar me mandando essas mensagens e vai falar assim: não, eu consegui conquistar e eu sei que meu pai vai ficar feliz. Você acha que seu pai não vai ficar feliz se você tiver um carro novo? Então a grande Sim, ilusão que a gente tem é que nossos pais não estão felizes porque que a gente não tem o que eles tiveram. Mas na verdade não é isso. Imagina, quem filho? Você, por exemplo, se sua filha chega com uma BMW, você não vai ficar super feliz? muito. Todo mundo fica, só que a ideia do filho é assim, eu não posso me habilitar porque meu pai não teve, não é isso. Seu pai quer o melhor para você. Seu pai e sua mãe são as pessoas nessa face do planeta que mais te amam e que mais querem o seu bem. Então, quando eles te falarem alguma coisa, você pelo menos escuta, É, que faz bem, muito bem. e aí é interessante assim, os pais da gente, a gente escuta, honra e respeita, mas você também é adulto para tomar as suas decisões, tá? Exato, Porque, por exemplo, se eu seguisse o meu pai não queria que eu trabalhasse externo na época, ele falava, ai não, filho, é perigoso. Então, por quê? Mas da intenção positiva? Ele tinha a intenção de me proteger. Então ele queria exato. que eu Sempre os ficasse pais dentro de querem um o melhor. escritório segura, porque para ele, né, ter aquela coisa os benefícios de um CLT, Dentro da era isso, visão dele, isso era certo, na né? visão dele era o Dentro da visão certo. dele. Eu É, pude honrar e respeitar a história dele, porque ele teve a decisão de ter vivido assim, e eu escolhi e seguir a minha vida diferente. E tá tudo bem, tá tudo certo. exatamente. A gente não precisa ser mini pai, né? A gente não precisa Isso, nem mini pai, nem fazer mini tudo que os pais mãe. fizeram. Para a gente evoluir, a gente pode fazer um pouquinho diferente deles, com honra e com respeito. Não Sem fazendo exatamente o que eles criticar. fizeram, isso, sem criticar, com honra e com respeito. Sempre, sempre respeitando a grandeza deles. Aham, show de E bola. isso, mandando uns ois aí. Tô Gente, vendo. obrigada pela presença de vocês. Minha amiga de infância, as pastoras, olha que legal. A pastora Jo, a pastora Tati, que bonitinhas. Obrigada, gente, por acompanhar. Tem alguns Gratidão, pacientinhos aí viu? também. Muito feliz. Gratidão. E Coloca assim, lá já, ó, ali em cima, Gisele Eline segue, tá? Nossa página acho que vai acabar, para né, Gi? Vamos salvar, daqui concluir. a pouquinho, né? Tem um pouquinhos 25 minutos. minutinhos. É, Só para concluir essa questão da sabotagem, às vezes a gente não entende, né? Por que que eu não faço o que tem que ser feito? Por que que eu procrastino? Por que que eu não faço? Muitas vezes porque nós temos medo do sucesso, porque o sucesso nos afasta de algumas pessoas, o sucesso ele faz você ser uma pessoa diferente, o sucesso, você às vezes tem eu ouvi uma coisa muito interessante esses dias. Às vezes o sucesso te faz um pouquinho
grande, né? E aí você tem medo de se afastar de algumas pessoas, mas não tem problema, porque lá você vai ter pessoas também para andar com você, Sim, entendeu? com Você não certeza. precisa ter medo, porque as pessoas que quiserem, elas vão andar com você e tá tudo bem. E outra coisa, quanto melhor você tiver na sua vida, mais condições você tem de ajudar os outros. Tem muita gente que quer, na verdade, quer se doar, 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 porém ela não está fazendo nada para ela. E se ela não faz nada para ela, ela não tem estrutura para Pra ajudar ajudar as outras pessoas. pessoas, Exatamente. Então ela não né? consegue nem se ajudar, nem ajudar o próximo. E fica naquela. Exatamente. Uhum. Aí tem aquela historinha do avião que eu sempre digo. Quando as aeromoças vão falar, o que elas falam? Se você tiver com uma pessoa, uma criança perto de você, você primeiro coloca a máscara em Depois você na e criança. depois na criança. Então, por quê? Porque Exatamente. se você estiver bem, você pode fazer alguma coisa pelos outros. Agora, se você não tiver, você não pode fazer nada para ninguém. Então, para com essa coisa de ficar fazendo referência às coisas, tipo assim, ai, eu não. Ai, coitada de mim. Nossa, eu quero morrer quando eu vejo alguém falando isso. Ai, coitada de É o mim. triângulo da dramatização. É, Vítima, acusador isso, ou... isso. A minha Que eu falei filha, ontem. quando ela vem falar alguma coisa comigo, ela já vem assim, mãe, não, ó, não é que eu tô me vitimizando. Aí eu falo, ih, vai se vitimizar. Já tá se justificando, vai se vitimizar. Então, assim, preste atenção, quanto melhor você for para você como pessoa, melhor você vai conseguir ser para os outros, tá bom? Mais você Exatamente. vai conseguir ajudar os outros. Então, busque ajuda para você, se melhore para você poder ser melhor para o outro, para as pessoas, porque a gente dá o que a gente tem. Você dá aquilo que tem no Exatamente. seu coração. Se você tiver com o coração cheio de angústia, de tristeza, vem uma pessoa te pedir um conselho, você vai entregar conselho baseado na tua história. Exatamente. E eu sempre falo, eu só consigo dar aquilo que eu tô transbordando, O né? que você está transbordando. Se eu Transbordando. tenho escassez em algo, eu dou, eu fico mais escasso ainda. Agora, se eu tô transbordando amor, felicidade e, né, e todos os frutos do Sim. espírito, que eu sempre falo, mansidão, tudo isso vai transbordar de mim. As pessoas vão ver o brilho em mim. Elas vão querer o quê? Aquilo que de mim excede, não Aquilo que o que me excede. falta. Exatamente. Então, gente, que vai acabar a nossa live, assim, concluindo, você é a pedra mais preciosa que existe no mundo. Se você investir tempo, energia e até investir mesmo financeiramente para você, para que você se ajude, primeiro que você vai dar menos trabalho para o mundo e você vai estar apto a fazer o que é a tua missão. E a nossa missão, ela está sempre voltada para o outro. A nossa missão, ela está sempre para fora, não é para dentro. E aí você consegue. Hoje mesmo eu abracei minha filha, beijei muito ela, que ela veio chorando para mim, dizendo que ela não sabe qual é a missão dela no mundo. Ela tem 11 anos e ela Oh, quer meu saber a Deus, missão dela. Eu falei, filha, é um mini calma. adulto, né? Eu falo, calma, filha, calma, calma. Eu falei, tem muitos adultos que não sabem, porque o nosso propósito, às vezes, ele é bem profundo. E ele tá muito alinhado, gente, com teu talento, com teu dom. E aí, isso é coisa que a gente tem muito que falar, porque não dá para falar agora. Isso. Amei, A gente vai legal, fazer os amanhã estarei coraçõezinhos, aqui. eu acho que tem que ligar a luz, tá super escuro aí. Eu tô escura, aí eu tô me vendo super bem aqui. Não, e pior que Nossa, não que dá delícia. tempo de eu ir ligar a minha luz, porque a minha luz fica lá do outro lado. Ai, Gente, tá, ó, gratidão por quem esteve aqui. Tô super escura, né? E depois vai pro YouTube desse tá. jeito. Deixa eu Eu vou ver. tentar na tela, Pronto, mas eu tô com medo. melhorou um No pouco? contrário, Não. acho que tem que fazer contra a luz. Virar, você consegue virar? Isso. Aí mesmo assim tá escuro. Tá escuro, Mas tudo amiga, bem. porque Acho que escureceu a mesmo. gente tem que tirar essa selfie no Ai, começo da live. gente, Que vai vamos fazer o escurecendo. seguinte: apertem os coraçõezinhos para a gente fazer um print da tela, rapidinho, porque vai apagar. Apertem coraçõezinhos que a gente vai fazer um print. Mandem bastante coraçõezinhos para a gente fazer o print da tela. Faz um aí, amiga. Tá. Aí você fechou os olhos, espera. Eu vou ter que salvar Agora a pode live, senão a gente vai perder. fechar.
Tá, Beijo, até amanhã, 17 e Obrigada, até amanhã, 17. mesmo horário, 17 e 17. Beijo, gente. Beijo. Gratidão.